Boa tarde para todos vocês, bem-vindos a mais um dia de estudos aqui comigo. E hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial, ou a Primeira Grande Guerra, ou a Guerra das Trincheiras, que são os três nomes que são dados pelo conteúdo de hoje. E eu dividi esse conteúdo em algumas partes. A primeira parte eu vou falar sobre como que foi se desenhando, né, o contexto em que a Primeira Guerra Mundial foi se delineando. Depois eu vou falar sobre as fases da guerra e dentro desse tópico das fases eu vou fazer uma análise do filme 1917, que concorreu ao Oscar esse ano, né, de 2020. Depois eu vou falar um pouco sobre o papel da mulher durante a Primeira Guerra Mundial, que é muito pouco falado sobre isso, mas é muito importante, modificou bastante a estrutura da forma de trabalho que se desenhou depois disso. E vou falar um pouco sobre o papel do Brasil também na Primeira Guerra Mundial, que a gente sempre escuta falar sobre os pracinhas na Segunda Guerra Mundial, mas a gente não fala sobre o papel do Brasil. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre as consequências que vieram depois da Primeira Guerra Mundial, já que foi um evento extremamente importante, não só para a Europa, mas também para o mundo inteiro. Então, bora lá historiar! Bom, sem dúvida nenhuma, o principal fator que levou à Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo. Eu vou deixar linkado aqui em cima, né, que eu já falei isso sobre isso na aula passada. E o imperialismo, que foi essa disputa da Europa entre países, né, localidades da África e também da Ásia, levaram a esse nacionalismo e esse sentimento de rivalidade entre as nações na Europa. Isso porque a unificação alemã e também a unificação italiana permitiram com que esses países entrassem nessa disputa desses territórios. Eu vou deixar linkado aqui, falando direito sobre a unificação, tanto da alemã quanto a italiana, mas basicamente é isso. Esses dois assuntos eles estão um pouco atrelados entre si. E essa rivalidade de disputa territorial que eles estavam fazendo mais ou menos como os cachorros fazem, né, marcando territórios ali na África e na Ásia. Então essa disputa levou a essa rivalidade entre os países, porque a França, principalmente a França e a Inglaterra, eles já estavam mais ou menos, eles já vinham com uma dinâmica mais ou menos estável entre eles, de disputa entre essas localidades, e a chegada da Alemanha e da Itália desestruturou um pouco essa dinâmica que eles já vinham exercendo dentro desses territórios africanos e asiáticos, e eles ficaram nervosos um pouco com isso, né, de estar perdendo territórios. Então, trouxe um pouco esse sentimento de rivalidade. A gente não pode esquecer também que o nacionalismo, ele não veio somente do imperialismo, né? As nações, eu estou mostrando aí o mapa para vocês, sobre como que estava delineada a Europa nesse período aí próximo da Primeira Guerra Mundial. Vários países já estão consolidados, já estavam bem firmes, né, bem estruturados, e essa estruturação ajudou no sentimento de nacionalismo, né, esse sentimento de amor à pátria e esse sentimento também de que só nós que somos bons, só nós somos muito bons nisso, muito bons naquilo. Então esse amor à pátria e esse amor, eu diria até um pouco meio cego, né, sobre a pátria, levou a essa rivalidade, essa tensão entre os países europeus. Percebam aí no mapa que a Itália já estava consolidada, a Alemanha, então assim, já estava
não tinha ninguém desestabilizado ali, né? Desestabilizado internamente também, né? Não tinha nenhuma guerra interna. E esse nacionalismo veio também da disputa da Alemanha com a França, né? Foi um dos fatores também que levou nessa rivalidade, porque ao unificar, né, a Alemanha se unificar, a Alemanha precisou declarar uma guerra com a França, né, chamada Guerra Franco-Prussiana, e nessa guerra a Alemanha acabou ficando com a região da Alsácia-Lorena, que tinha minérios de carvão e outros minérios também, e era muito importante essa região para a França. Então já foi mais um motivo para ter rusgas, né, entre a Alemanha e a França. Essas rivalidades foram tensionando as relações entre os europeus, né, os países europeus. E através dessa tensão eles desenvolveram uma corrida armamentista. E o que é essa corrida armamentista? Nada mais é do que você desenvolver uma tecnologia para a guerra e mostrar para o outro país, olha, eu tenho, se você vier me ameaçar, eu tenho uma tecnologia muito boa aqui que pode devastar o seu país. E todos os países começaram a pensar dessa forma e acabaram desenvolvendo novas formas de guerrear que nunca antes foram desenvolvidas na história da humanidade. E dentre essas tecnologias, eu destaco aqui para vocês, que eu vou mostrar para vocês por fotografias aí, o lança-chamas, que é essa arma que lançava realmente chamas. Pela fotografia dá para vocês verem aí esse fogo saindo da arma. E essa arma ela permitia que matassem muitas pessoas ao mesmo tempo e de forma bastante agonizante, né? Se for parar para pensar, porque matava através do fogo, né? Essa segunda foto aí é uma metralhadora, e essa metralhadora a gente pensa nela, né, como se fosse uma coisa que sempre existiu, mas ela começou a ser usada entre os militares a partir da Primeira Guerra Mundial, e ela lança um monte de balas ao mesmo tempo, né? Então você pode matar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. O segundo, né, a terceira tecnologia foi o navio, né? Os navios e submarinos. Era muito mais fácil você tentar afundar, né, ou chegar próximo de um território inimigo, como por exemplo lá na Inglaterra, que ela é cercada por a água, né, quase por toda a região. Então facilitava um pouco o acesso a essas regiões. Os aviões, que não eram utilizados, eles ajudavam a perceber territórios, em jogar granadas e, sei lá, bombas de cima para baixo, né, sem que você pudesse ser acertado, né, de forma facilitada, né, para o inimigo que estava abaixo. Temos também a granada, que eu vou mostrar aí para vocês, que era, né, outra forma de ataque dos inimigos. O canhão, que era utilizado também de forma um pouco óbvia, né, porque você mata um monte de inimigos e dificilmente você é acertado. E também as armas químicas, tá sendo representada aí pelos soldados. Eles utilizavam essas máscaras aí para tentar se defender do próprio arma química que estava jogando e também do inimigo. Todas essas tecnologias foram desenvolvidas porque houve a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial contribuiu nessa fase aí para diversas formas de tecnologias no exército, né, para o exército, e também esse conjunto de armamento que completamente novo e inédito para aquele momento ajudou durante os combates
a devastar territórios e pessoas, né? Então isso foi uma forma de combate nunca antes visto na história. Ainda sobre o sentimento de nacionalismo, né, entre os países, vale ressaltar um pouco sobre a Rússia. A Rússia ela tinha um desejo pan-eslavismo, que era o desejo de união dos povos eslavos. Eu vou dar uma colada aqui porque eu já gravei 5 vezes sobre isso e eu não consigo falar. Mas esses povos eslavos eles eram os sérvios, os bósnios, romenos, eslovenos e os croatas. Então, esses povos, a Rússia ela tinha um desejo porque eles tinham mais ou menos a mesma origem étnica e também sobre idioma, né? Os idiomas também eram bastante próximos, né, da Rússia. Então, a Rússia ela tinha esse desejo de união entre esses povos. Então, todo esse clima aí de rivalidade, de nacionalismo, de corrida armamentista, de imperialismo, todos esses fatores levaram os países a se prepararem para um possível conflito. E nessa preparação também culminou na alianças entre países, porque eles estavam vendo que a guerra ia ser uma guerra bastante forte, bastante presente e assim difícil de conquistar. Então cada nação foi se aliando à outra de acordo com os interesses de cada uma. Nós tivemos a Tríplice Aliança, que era constituída pela Áustria, Alemanha e Itália. E por que eles se constituíram enquanto aliança? Porque primeiro, a Alemanha e a Áustria, eles tinham assim, etnias próximas entre eles, né? Então eles eram mais ou menos figurinha do mesmo álbum. E a Itália e a Alemanha, por terem se unificado mais próximo, né, do que a Inglaterra e a França. Então eles tinham mais em comum, interesses em comum. Já a Tríplice Entente era formada pela França, Inglaterra e também Rússia. França e Inglaterra porque eles tinham se desenvolvido juntos, né? E eles disputavam territórios, eles já eram mais ou menos combinados entre si para disputar territórios da África e da Ásia. Já a Rússia, ela era dependente economicamente da Inglaterra e da França também, um pouco, porque eles ainda não tinham desenvolvido industrialmente tanto quanto esses outros países. Então, eles acabaram se aliando à Inglaterra e à França. Mas como é que tudo isso aconteceu, né? A gente já viu aí os antecedentes, alguns fatores principais para o desenvolvimento da guerra, mas o que desencadeou tudo isso? Sempre uma guerra tem um estopim. O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do Francisco Ferdinando pelo Gravilo Príncipe. E quem são essas pessoas? Vou mostrar para vocês aí no mapa, né? De novo, esse mapa da Europa, das nações que se constituíram nesse período. E agora eu vou dar um foco aí no Império Austro-Húngaro e na Sérvia. O Francisco Ferdinando, ele era imperador desse Império Austro-Húngaro aí. E ele tinha o desejo de anexar a Sérvia a esse império. Só que a Sérvia, ela queria continuar independente, ela não queria ser anexada ao Império Austro-Húngaro. Então, o que aconteceu? Havia uma organização secreta anti-austríaca na Sérvia e o Francisco Ferdinando, ele acabou indo para a região fronteiriça ali da Sérvia, né, para fazer alguma relação diplomática ali. E o Gravilo Príncipe, ele teve a oportunidade, né, que como estava próximo da Sérvia, ele tinha a faca e o queijo na mão ali, né. Ele fazia parte dessa organização secreta chamada Mão Negra e ele acabou assassinando Francisco Ferdinando.
Tudo isso levou a uma tensão ainda maior ali na Europa, porque o Império Austro-Húngaro, ele tinha aliança, conforme eu já falei antes, com a Alemanha, com a Itália e, né, era a tríade ali, né, o Império Austro-Húngaro, a Itália e a Alemanha. Então, a Sérvia, ela fazia parte desses territórios eslavos que a Rússia tinha o desejo de unificar. Então a Rússia, ela tomou o partido da Sérvia e a Alemanha tomou o partido da Áustria, né, que na época chamava de Império Austro-Húngaro. Depois disso, ninguém mais perdeu tempo na Europa, né? Tava todo mundo louco para brigar e esse foi só mais um motivo, para uma desculpa para a Europa virar um palco de uma guerra. E então, nesse sentido, o Império Austro-Húngaro, ele declarou guerra para a Sérvia e a Sérvia, consequentemente, declarou guerra para o Império Austro-Húngaro também. A Rússia, tomando as dores da Sérvia, acabou declarando guerra para o Império Austro-Húngaro. Como a Alemanha estava do lado do Império Austro-Húngaro pela política de alianças, a Alemanha declarou guerra para a Rússia e também para a Sérvia. E aí, como a Rússia ela já estava do lado, né, da França e da Inglaterra, França e Inglaterra declaram guerra para a Alemanha. Então, a Europa acabou ficando dividida aí, né, entre Sérvia, Rússia, França, Inglaterra e Alemanha, o Império Austro-Húngaro. Tudo bem para vocês? Deu para entender até aqui? Mas por que será então que a gente chama de Primeira Guerra Mundial? Por que a gente chama de mundial, sendo que foi uma guerra cujo palco foi só na Europa? Ela é chamada de mundial porque ela envolveu quase todos os continentes. Mostrei para vocês aí as alianças que ocorreram no início, né? Quando a guerra nem tinha iniciado. Mas com o desenvolvimento dos conflitos, muita coisa modificou. Primeiro foi a entrada de outros países. Ela é chamada de mundial por isso, porque teve a entrada de quase todos os continentes. Na América, a gente viu a participação do Brasil e dos Estados Unidos, que entrou na Tríplice Entente. O Japão também foi uma nação lá na Ásia que entrou nesse conflito. Os africanos, eles acabaram entrando nesse conflito por conta do imperialismo, mas também porque foram enviados soldados africanos a mando de nações europeias. E, por fim, né, a Europa também acabou entrando outros países como Portugal, Grécia, Bélgica, e outros que entraram aí na lista, que eu estou mostrando aí a lista para vocês, e o ano em que entraram essas nações. Então, envolveu quase que o mundo inteiro para tentar resolver esse conflito aí da Europa. Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre a Itália. A Itália, inicialmente, ela estava na Tríplice Aliança por conta de interesses econômicos com a Alemanha. Porém, mais ou menos no meio da guerra, ela acabou mudando para a Tríplice Entente, porque foi prometido para ela alguns territórios, e então ela saiu do lado da Alemanha e da Áustria e acabou migrando para o lado da Tríplice Entente. Bom, o início da guerra é caracterizado com grande euforia e entusiasmo pelas pessoas. Quem apoiava a guerra entendeu que naquele momento seria um momento muito bom. Porém, eu penso que não tinha dimensão das consequências que aquela evolução das armas ia trazer tanto para a população quanto para a devastação territorial. E esse clima de euforia foi modificando com o tempo. A primeira fase, por exemplo, é chamada de fase das movimentações.
nessas movimentações, os soldados, né, as tropas, elas foram em direção às fronteiras dos países inimigos para tentar garantir posse de alguns territórios, né? Então, algumas tropas da Alemanha entraram no território da Bélgica, outros na França, e a França fez uma contraofensiva e houve alguns ganhos, um equilíbrio entre as tropas, né, dos dois lados. Esse equilíbrio que eu tô falando, gente, é o equilíbrio no sentido de conquistas, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança. A segunda fase é chamada de fase das trincheiras. Depois de um certo momento em que os soldados já estavam cansados porque a guerra foi bastante pesada e foi devastadora tanto para os soldados, né, para quem estava guerreando, quanto também territorialmente. E aí eles começaram a usar de estratégia trincheiras, que eram valas que eles cavavam, e eles ficavam escondidos nessas valas para tentar firmar, para garantir aquela ofensiva, né, aquele avanço da tropa naquele determinado local. E aí eles guerreavam, né, tanto um lado quanto o outro, tinha trincheiras, e eles ficavam jogando munição para um lado, munição para o outro, e foi um período assim que matou muita gente, né, muitos soldados, principalmente pelas condições que eles viviam nessas valas. Alguns chegavam a ficar um dia inteiro ou mais de um dia lá, convivendo com animais, né, com ratos e com pessoas mortas, né, soldados mortos. Então era um local pouco higiênico e foi a primeira vez que isso foi realizado. Então os soldados não tinham tanta experiência assim, e portanto foi a fase assim mais penosa para os soldados. Pensando nisso, eu passei para vocês aí no Instagram perguntando se vocês já tinham assistido o filme 1917, e como a maioria não assistiu, e eu não tenho como passar ele inteiro, porque são 2 horas de filme, eu selecionei alguns trechos mais importantes para vocês, e eu gostaria que vocês assistissem esse trecho e tentassem visualizar para mim quais elementos que vocês acham, né, que vocês conseguem identificar como sendo da Primeira Guerra Mundial. Anotaram direitinho quais são os elementos? Bom, agora eu vou dar a resposta para vocês. O primeiro elemento aí é o próprio nome do filme, que é 1917. 1917 é o final da segunda, está localizado no final da segunda parte da Primeira Guerra Mundial, ou seja, é o fim da fase das trincheiras. E é por isso que você vê nesse trecho que eu mostrei para vocês, as trincheiras praticamente vazias, né? Já estava bem no finalzinho. A segunda coisa são as trincheiras que vocês veem. Isso daí é muito característico da Primeira Guerra Mundial. Caso vocês vejam isso em alguma questão do Enem, é bom vocês ficarem atentos que trincheiro está ligado à Primeira Guerra Mundial e não à Segunda. E mostra muito bem as trincheiras, como era na época. Vou mostrar para vocês aí uma foto real, né, das trincheiras na época, e essa daí é a parte do filme, que é a trincheira do filme, né, bastante semelhante com a original, né, que eles tinham. Um outro elemento aí são os armamentos. Repara que essa daí é uma baioneta que já era utilizado antes, mas também era um armamento bastante característico assim da época. Estão vendo aí o tanque de guerra? Então, esse daí é outro elemento, outro armamento que era bastante utilizado na época.
Além dos aviões, né? Eles não economizaram. Esse filme aí não economizou elementos característicos. Os aviões que passaram aí, que eles pensaram que fossem do inimigo, eram aviões deles mesmo, que era outra estratégia de guerra que eles utilizavam. Reparem também no cenário, olha a devastação que a guerra proporcionou. Não sobrou nada, sobrou só rato, né, para sobreviver. Barata também, provavelmente. Mas olhem como que o cenário da guerra foi muito bem retratado, né, de devastação total, devido a essas novas tecnologias que eles adquiriram naquele momento. Então, gente, aqui sou eu, a editora Paula, a outra versão da professora Paula, e tô estilo blogueirinha aqui com vocês. Eu acabo de descobrir que eu deletei o vídeo que eu tava falando do desfecho da Primeira Guerra Mundial, mas eu vou fazer aqui num jogo rápido com vocês para explicar o que foi que aconteceu. Na terceira fase, que foi a fase que entraram os outros países, né, na Primeira Guerra Mundial, com a entrada desses outros países, eu destaco a entrada dos Estados Unidos. Um dos navios dos Estados Unidos foram afundados pelos navios alemães, e então os Estados Unidos resolveram entrar na guerra. Uma outra versão sobre essa situação dos Estados Unidos é que a Inglaterra e a França estavam devendo capitais para os Estados Unidos, e através dessa dívida aí, os Estados Unidos, se caso a Tríplice Entente, que era o lado da França e da Inglaterra, caso a Tríplice Entente não saísse vitoriosa, eles não receberiam o valor da dívida. Então os Estados Unidos eles quiseram auxiliar a Tríplice Entente para ele poder receber, né, para eles poderem receber a dívida. E assim, com a entrada dos Estados Unidos, eles tinham um gás maior, né, que eles não estavam guerreando há tantos anos assim. Então isso trouxe um gás maior para a guerra e eles conseguiram vencer. Apesar de que a Rússia também, ela teve um evento em 1917, que foi a Revolução Russa, que foi um conflito interno que eles tiveram. Eu vou falar isso na próxima aula, então eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas a Rússia, apesar de estar na Tríplice Entente, e ter saído com a entrada dos Estados Unidos, isso auxiliou a vitória da Tríplice Entente. Então foi assim que ocorreu a vitória da Tríplice Entente. E também não posso deixar de esquecer o fato de que o lado da Alemanha, né, que é a Tríplice Aliança, eles foram se desgastando muito, e assim, com a entrada dos Estados Unidos, então foi fundamental e primordial para o vencimento da Tríplice Entente. Bom, a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, o auxílio, né, do Brasil na Primeira Guerra Mundial, veio justamente nessa terceira fase de entrada de outros países nesse conflito. E o Brasil inicialmente era uma nação neutra, porém com navios brasileiros também foram afundados, conforme foi com os Estados Unidos. E a partir desse momento que os navios foram afundados, o Brasil passou a participar. E de que forma? Eles mandaram médicos e enfermeiras para tentar auxiliar na Primeira Guerra Mundial. A participação do Brasil foi basicamente essa na parte da enfermaria.
E nós mulheres, né? Onde que entramos nisso? Lembrando que a gente ainda estava vivendo a Revolução Industrial aqui, e ainda estava assim, sentindo ainda os avanços da Revolução Industrial, e quem mais trabalhava nesses setores eram os homens. Só que como os homens saíram da indústria para ir para a guerra, faltou pessoas para trabalhar nesses lugares, especialmente em setores da indústria de armas, né? Na reposição de armas, na parte de fabricação de armas e munições, etc. Então, as mulheres passaram, como não tinha homens, as mulheres entraram no mercado de trabalho com muito mais intensidade do que era antes. Então, nós mulheres passamos a ter mais autonomia e mais participação no mercado de trabalho com a Primeira Guerra Mundial, em que a gente pode ter a oportunidade de trabalhar. Nessa foto aí tem a foto das mulheres dando tchau para os maridos, falando tchau, gente, vai com Deus. E nessa outra aí são fotos de mulheres trabalhando justamente nesse período. O que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial? Foram desenvolvidos diversos tratados para tentar apaziguar a nação, né, todo o continente europeu. E antes disso, antes de terminar a guerra, o presidente dos Estados Unidos tentou, numa tentativa de tentar esse apaziguamento, ele distribuiu através de panfletos pelos aviões, durante boa parte da Europa, 14 pontos de Wilson, que o presidente naquela época chamava Wilson. E então, nesses 14 pontos, ele tentou fazer uma propaganda, né, para tentar fazer com que os soldados desistissem da guerra, e sem nenhuma responsabilização sobre as consequências, né, que a guerra tinha proporcionado, né? Entretanto, para a Tríplice Entente, isso não era muita vantagem, porque o início da guerra, né, o começo da guerra foi justamente essa disputa territorial para saber quem é melhor, quem vai ficar na melhor, e todo esse imperialismo que eles exerceram na África, né, eles queriam ganhar alguma coisa com isso, eles queriam a represália da Alemanha, principalmente. Então, o primeiro tratado, que foi o mais importante desse período, é chamado Tratado de Versalhes. E nesse Tratado de Versalhes, que eu tô passando aí, provavelmente o editor, que sou eu mesma, tá passando aí para vocês quais foram os principais pontos do Tratado de Versalhes. E eu vou resumir um pouquinho para vocês, mas para quem é curioso e gosta de saber como que foi os termos exatos, eu vou passar aí para vocês. Então, consistia o primeiro ponto foi a devolução das regiões da Alsácia e Lorena à França, né, que tinha perdido essa região durante a Guerra Franco-Prussiana, ainda lá na unificação alemã. Então, a França reivindicou essas regiões que tinham minérios, né, carvão e minérios lá, e era muito importante para a França, então eles devolveram. O segundo ponto foi a devolução de minas de carvão do Sarre também à França, que a França estava bem determinada a humilhar a Alemanha. Redução do contingente militar alemão de 100 mil homens, incluindo os oficiais. Quarto ponto, a extinção da marinha e da aviação de guerra alemã. Outro ponto, o pagamento de indenização de guerra aos vencedores. Ou seja, a Alemanha, além de ter perdido a guerra e de ter ficado destruída, ela ainda tinha que pagar uma indenização. A perda das colônias da Alemanha na região da África,
a proibição de militarização da região da Renânia, fronteiriça com a França, e a proibição do Anschluss, união com a Áustria. Como vocês podem perceber, a Alemanha saiu bastante humilhada desse Tratado de Versalhes, especialmente porque esse tratado foi assinado no mesmo local que o Guilherme I, que era o imperador da Alemanha. Quando houve o processo de unificação, esse imperador foi coroado nesse mesmo local. Então a Alemanha ela saiu bastante prejudicada e, historicamente falando, ela saiu prejudicada por conta de... Ela não foi a que iniciou esse processo da guerra, né? Todos queriam guerrear, todos tinham culpa no cartório, né, sobre esse período. Porém, somente a Alemanha ela teve represália, né? Aliás, ela foi a que mais foi prejudicada nesse Tratado de Versalhes. E os tratados eles foram feitos com o objetivo de tentar ter a paz, né, na Europa. Um deles é chamado de Tratado de Saint-Germain. Nesse tratado, a Áustria é que teve que ceder territórios vou colar aqui para a Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Iugoslávia e a Polônia. Então, o Império Austro-Húngaro ele acabou sendo dividido e, consequentemente, né, perdeu territórios, e isso foi uma das represálias também. Já no Tratado de Unionville, a Bulgária, que pertencia à Tríplice Aliança, ela teve que ceder territórios para a Grécia, para a Iugoslávia e para a Romênia. No Tratado de Trianon, a Hungria perdeu mais de 1/3 do seu território para outras nações. O Império Turco-Otomano ele foi prejudicado, ele teve que ceder também territórios pelo Tratado de Sèvres e Lausanne. Nesse tratado, ele perdeu parte dos territórios também para as outras nações europeias. Vocês podem ver aí, eu inclusive citei alguns países que eu nem tinha citado no começo aí, para vocês verem a quantidade de países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Só que a gente fala dos mais importantes, dos que atuaram mais ativamente, para a gente poder ter um critério também, né? Senão eu ficaria aqui até amanhã falando sobre a Primeira Guerra Mundial e a gente tem um tempo muito corrido, não dá para ficar falando do papel de cada país dentro da Europa, como também de outras nações em outros continentes. Mas foi uma guerra que envolveu o mundo inteiro e primeira vez que teve uma dimensão histórica tão grande, assim, uma destruição também muito grande. E agora eu vou falar um pouco das consequências. A primeira consequência mais evidente é que a Alemanha, apesar de ter havido vários tratados, a Alemanha foi a que saiu mais prejudicada com esses tratados de paz. E ela saiu humilhada porque ela não foi responsabilizada pela guerra, quando na verdade a gente viu no começo aí do vídeo que ela não foi a única responsável. Todos os países da Europa eles estavam envolvidos e tiveram a sua parcelinha de culpa e de responsabilidade. E isso culminou na primeira consequência aí que eu vou mostrar para vocês, numa reconfiguração do mapa europeu. Dá uma olhada aí no primeiro mapa e no segundo mapa, que o primeiro mapa a gente vê a Alemanha, o Império Austro-Húngaro grande, e no segundo a gente vê que o Império Austro-Húngaro ele foi dividido em várias partes, conforme eu já falei, na Polônia, na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, enfim, nesses países que vocês estão vendo aí, que eu estou mostrando para vocês. E o Império Austro-Húngaro perdeu bastante território também, a Alemanha, os dois, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro foram os que mais perderam territórios. Essa desmilitarização que a Alemanha sofreu trouxe uma grande consequência, porque eles ficaram com um sentimento de revanchismo, né? Porque eles, de tão humilhados que os alemães ficaram, eles ficaram com esse sentimento, com esse ressentimento,
e, portanto, foi uma das consequências. O que eu esqueci de falar uma das consequências, no que eu quero dizer, desse revanchismo no surgimento de regimes totalitários, que a gente vai ver lá quando for falar da Segunda Guerra Mundial. Mas só adiantando, então a Primeira Guerra foi uma consequência da Segunda Guerra. Que a gente nem precisa falar aqui dos mortos, né? Tiveram muitos mortos durante esse período e também desempregados, né? Por conta dessa destruição, a Europa ficou destruída e não tinha mais como as pessoas trabalharem. Como a Europa ficou bastante destruída, ela não saiu desse eurocentrismo, né, de que a Europa era o centro mais importante do mundo, e os Estados Unidos passaram a se despontar, porque muitas nações passaram a dever para eles, e essas nações que estavam em dívidas, elas precisaram pagar de alguma forma para os Estados Unidos. Então, saiu desse lado, desse centro da Europa, e os Estados Unidos passaram a despontar economicamente e ganhando grande importância também mundial. Esse daí é um recorte de jornal que eu trouxe para vocês de 1935, tá embaçadinho aí, eu tenho certeza que vocês não vão ver, mas eu tô traduzindo aí para vocês. E que mostra bastante como que foi essa humilhação da Alemanha, como que a Alemanha sentiu esse Tratado de Versalhes, mostrando aí do restabelecimento do regime militar, né? Por conta desse ressentimento aí, eles acabaram descumprindo o Tratado de Versalhes e começou a crescer o serviço militar. E bem aí em cima, né, como manchete principal aí do jornal, falando que a Alemanha denunciou as cláusulas militares do Tratado de Versalhes, né? Então foi um descumprimento aí da Alemanha. Essa notícia chegou no Brasil em 1935, sendo que a Primeira Guerra iniciou em 1939. Percebam aí como que a história ela é gradual, né? Ela não começa de uma hora para outra. Os acontecimentos eles vão surgindo e sempre tem um estopim. E eu trouxe esse jornal aí para vocês terem essa dimensão mesmo do que foi essa notícia, né? Essas consequências da Primeira Guerra Mundial. E esse jornal retrata bem essa ascensão dos regimes totalitários, que foi o nazismo e o fascismo lá na Europa, né? Principalmente na Alemanha e na Itália. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar da aula ter ficado bastante extensa. Mas é um assunto que eu acho que todo mundo gosta. Eu, por exemplo, eu sou suspeita sempre porque eu gosto de história, né? Mas eu espero que vocês gostem. É um assunto que costuma cair, sim, no Enem. E é bastante importante vocês saberem a sequência dos acontecimentos, para na hora que vir alguma questão de vestibular do Enem, vocês saberem se localizar e saber onde que aconteceu cada período, né? Então, um forte abraço para vocês, bons estudos e contem comigo se tiverem alguma dúvida, pode me chamar como sempre. Um abração, até mais!